por que o Fiat 147 chama-se Fiat 147? Por que ele tem esse nome? Uma pergunta enviada pelo Rodrigo ADV, que eu entendo como advogado. Rodrigo advogado, eu acho. Vamos lá descobrir por que ele tem esse nome. Na verdade, o Fiat 147 tem este nome por conta de dois motivos. Primeiro motivo, que o Fiat 147 ele é um derivado de um carro italiano que tem o nome Fiat 127. O Fiat 127 foi lançado no ano de 1971 e para poder vir para o Brasil e não ter confusão com os carros modelos europeus, foi mudado de 127 para 147. O segundo motivo é que este número 147 se refere a um código interno da Fiat, que significa carro pequeno com motor transversal. O Fiat 127 foi um carro muito popular na Europa, vendeu muitas unidades, porém não foi assim no Brasil. Por mais incrível que pareça, o Fiat 147 no Brasil, ele veio com uma suspensão mais reforçada e um motor mais potente do que o motor europeu. Só para você ter uma noção, o Fiat 147 de fábrica tinha cerca de 72 cavalos de potência quando lançado, o que era uma potência absurda. 72 cavalos de potência? Que máquina que é esse carro? Quantas pessoas cabem na Terra sem que haja um colapso? Boa pergunta. Enviado pelo Everson Alcântara. Vamos descobrir? Bom, a grande verdade é que isso é um debate entre muitos cientistas há muitos anos. Muitos especialistas afirmam que a Terra aguenta um X de pessoas, outros defendem que até um outro Y. Enfim, o estudo mais recente por alguns pesquisadores dos Estados Unidos chegou à conclusão que o nosso planeta suporta até 10 bilhões de pessoas. Ou seja, esse seria o limite. O nosso planeta conseguiria sustentar uma vida sem entrar em um colapso. Isso por conta dos recursos disponíveis que temos em nosso planeta, seja ele de água doce ou mesmo da capacidade que o planeta tem para produzir, ou seja, gerar alimentos. Sem contar que 10 bilhões de pessoas no nosso planeta aumentaria sim a poluição da nossa atmosfera. A nossa camada de ozônio ficaria assim mais comprometida, o que poderia resultar em um planeta mais quente, mais do que já está. Então, de acordo com esses estudiosos, 10 bilhões de pessoas é o limite de capacidade do nosso planeta, sem que nós entremos em um colapso global. Só que essa previsão de chegar até 10 bilhões, que é o limite, já está prevista de entrarmos em 2050 com 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. E a pergunta é, em quantos anos você vai estar em 2050 quando nós chegarmos a 10 bilhões de pessoas no planeta? Olha que pergunta interessante. No final de alguns versículos da Bíblia, existe uma palavra escrita chamada Selá. O que quer dizer essa palavra? Por que ela está ali no final de alguns versículos? Boa pergunta. Enviado pelo Isaac Merley. Vamos descobrir? Essa palavra, Selá, ela vem do hebraico. E é uma palavra que sugere que faça uma pausa na leitura. Por isso, ela é utilizada no final de alguns versículos, principalmente das escrituras hebraicas, que você provavelmente conhece como Velho Testamento. Essas palavras, então, são indicadas para que o leitor faça uma pausa para refletir ou meditar naquilo que ele está lendo. Em alguns outros casos, essa palavra está associada a uma mudança de tom, ou mesmo a mudança de um assunto, com o próximo versículo. Em outros casos, ela se refere a uma pausa musical. Isso, principalmente no livro de Salmos, que é inclusive onde mais tem essa palavra registrada. Como nós sabemos, o livro de Salmos é um livro de músicas, de melodia, de cânticos. Para você ter uma noção, essa palavra Selá, ela está utilizada na Bíblia cerca de 71 vezes, principalmente nas escrituras hebraicas. Como eu disse, você conhece como Velho Testamento. E ela se encontra principalmente no livro de Salmos. Então ela simplesmente significa uma pausa, uma mudança de assunto dali para frente, no próximo versículo. Então na sua leitura, quando você ver essa palavra, pare, medite no que você leu, se coloque na situação do personagem, do local, daquele acontecimento, para você de fato assimilar melhor aquilo que você está lendo.